Olá, 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 tudo bem? Hoje a gente vai falar sobre a edoxabana. A edoxabana é um anticoagulante oral que faz parte dos novos anticoagulantes orais que são chamados pela sigla NOACs ou DOACs, que também são novos anticoagulantes orais não vitamina K dependente. Isso para colocá-los em oposição ao antagonista da vitamina K, que é o Varfarin e o Marevan. Todos esses antagonistas da vitamina K, que são parentes do Marevan, eles têm às vezes uma dificuldade de você dar uma dose, você precisa acompanhar com o laboratório, o que difere dos NOACs. Os NOACs, eles não precisam de acompanhamento laboratorial. E todos eles têm uma ação semelhante em antagonizar o 10A, que é o fator 10A, né? O fabricante da edoxabana, que está sob o nome comercial de Lixiana, é o Daishin Sankyo. Ele faz um bloqueio seletivo rápido da vitamina, desculpa, do fator 10A, que é o fator 10 ativado, que é o fator de Stuart Power. É uma droga que o efeito dela depende da concentração, né? Então, a dose que foi recomendada é 30 e 60 miligramas. Isso dependendo do peso da pessoa, se for acima ou abaixo de 60 quilos, né? Ele não é sucado, ou seja, ele não permite que seja dividido ao meio, não tem restrição alimentar, porque algumas drogas têm interação. Ele tem pouca ação sobre enzimas hepáticas, então ele não precisa de uma segunda passagem. Tem rápido início de ação, de 1 a 2 horas, e não precisa fazer monitorização do INR ou nenhuma outra monitorização laboratorial que avalie o efeito. Isso quer dizer que, uma vez tomada, a gente considera que a pessoa está anticoagulada. Aqui a gente tem como se fosse um card para você ter o que é mais importante dentro dessa droga, do conhecimento dessa droga, né? No Brasil ela é vendida sob o nome de Lixiana, mas nos Estados Unidos também a gente encontra sob o nome Savayasa. E aqui a gente vê que tem as formulações 60, 30, 15 miligramas. Todos eles não são sucados. As caixas vêm com 30 comprimidos ou com 14 comprimidos. E tem valores de R$ 35 a R$ 260. Sobre o fator de 10A, né, já que ele é um inibidor do fator 10A da via comum. Esse fator 10A ele é responsável pela transformação de protrombina em trombina. Ele é chamado de Stuart Power, tem uma meia-vida de 33 a 48 horas. A síntese dele é no fígado e ali tem os valores de referência. A indicação da edoxabana é para profilaxia de AVC ou TEV, que é o tromboembolismo venoso, seja ele um TVP ou TEP recorrente, e também no tratamento da TVP e TEP. A edoxabana ela altera a ação plaquetária, o tempo de protrombina, que é avaliado pelo TP e pelo NR ou pelo TAP-NR, o tempo de tromboplastina parcial ativada, porém estas são pequenas e imprevisíveis e não servem como monitorização do efeito anticoagulante. Ou seja, a edoxabana igualmente é para de baixo peso molecular, que é grandemente representada pela enoxaparina, que é o Clexane, o nome comercial. Eles têm o poder de alterar plaquetas e esses outros achados de laboratório, certo? Da anticoagulação. Mas, porém, todavia, contudo, entretanto, a gente não acompanha esses exames para dizer que a pessoa está anticoagulada. Essas alterações laboratoriais são menores e não importantes dentro do espectro da doença da pessoa e dentro do uso da medicação, tá certo? A farmacocinética, como eu já tinha falado, é dose dependente. Ele tem uma biodisponibilidade muito alta, que é 62%, ou seja, é uma medicação que por
pouco se perde quando é administrado, tem um pico plasmático rápido, entre 1 e 2 horas após ingerido, fica ligado à proteína 55%, não afetado pela digestão com alimentos, então você pode tomar no horário das refeições. Às vezes Marevan, que é outra droga, a gente às vezes faz até em jejum para ver se melhora o efeito dela. Ele tem uma meia-vida de 10 a 14 horas. E a eliminação é de 50% na bile, que vai para as fezes, né, e 40% na urina e 10% eliminado como outros metabólitos, é degradado a outros metabólitos. Aí você fala, a meia-vida é de 10 a 14 horas, então eu tenho que tomar a cada 12 horas. Não, a tomada é uma vez ao dia só. O sangramento na reversão, né? O que é que a gente precisa fazer para reverter caso tenha um sangramento de qualquer tamanho? Se for leve, suspender a droga, vigiar e reavaliar a troca ou drogas concomitantes, como antiagregantes plaquetários ou mesmo anticoagulante. Sangramento moderado, fazer compressão, hemostasia cirúrgica ou farmacológica, reposição volêmica, hemotransfusão. Plasma fresco, que é para usar como expansor, e concentrado de plaquetas. No sangramento grave, além de tudo isso, você pode fazer o complexo protrombínico e o fator 7 recombinante e o adexanete alfa, que é o antagonista, o inibidor direto dessa droga, ele não está disponível ainda no Brasil. O adexanete alfa, ele é um inibidor de quase todos os NOACs, menos a da bigatrana, e também antagoniza a ação da clexane. Então poderia ser usado para o clexane. Interações medicamentosas proibido é o difitélio difibrotido, que é um fibrinolítico, e tem outras alterações ruins, com vários macrolídeos, drogas utilizadas em cardiologia e drogas usadas em neurologia. A monitorização rigorosa deve ser feita se o paciente já usa antiagregante plaquetário ou anti-inflamatórios não hormonais. Aqui você deve pausar esse quadro se você tem interesse de modificar do endoxabano para qualquer outro anticoagulante. A troca é muito fácil, certo? Por exemplo, se eu estou com endoxabano e eu quero trocar para o varfarin, né? Eu devo reduzir para metade da dose do endoxabano e usar alguma heparina não fracionada ou de baixo peso molecular. E quando tiver com INR, iniciar também a varfarina, né? Quando o INR tiver maior ou igual a 2, eu retiro o endoxabano e as heparinas e fico só com varfarina. É como se fosse o habitual do Marevan, que a gente faz isso também, né? E aí, as outras drogas, como a heparina não fracionada e o NOACs, que são, eu só trocaria na próxima dose pelo endoxabano. A heparina não fracionada para endoxabano, eu tenho que parar a administração da heparina e após 4 horas iniciar o endoxabano. Se eu estou usando Marevan, que é o AVK, né? Eu tenho que aguardar o INR menor ou igual a 2,5 e iniciar o endoxabano. Não posso iniciar quando está com o INR muito alargado, por exemplo, um INR de 4, 3, não posso começar, tenho que esperar baixar um pouco, tá certo? Então, espero que vocês tenham entendido, fiquem todos com Deus, muito obrigado, se puder dê o seu joinha e se inscreva no canal. Tchau!